Bem, estamos no ar, então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Agradeço aos convidados também que aceitaram o nosso convite. O nosso tema do Hangout de hoje é sobre PPP, né, o projeto político pedagógico. E eu sou a Eva, eu sou aqui da W Pensar, eu trabalho na frente do aplicativo de comunicação da empresa. E hoje a gente conta com o Marcos e com o Cláudio, né? São os nossos participantes que vão nos ajudar aí a esclarecer o que é um PPP, como se monta, qual é o objetivo. Então, eu gostaria de, por favor, pedir que vocês se apresentassem, o pessoal conhecer vocês. Então, por favor, Marcos, fala um pouquinho aí de você e depois o Cláudio, por favor. Okay. Boa tarde, Eva. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Cláudio. Eu sou Marcos Pereira, eu sou editor de História do SAI Digital. Estou em Curitiba e professor de longa data e também trabalhei já com formação de professores. E hoje aqui com vocês para fazer uma interlocução, enfim, trocar algumas ideias, fazer algumas ponderações e também polemizar um pouco sobre esse documento que muitas vezes é um desafio para a escola. Por favor, então, Cláudio. Sou Cláudio, eu trabalho com educação há cerca de 30 anos, sou professor de geografia, trabalhei durante 24 anos na sala de aula e nos últimos 8 anos de carreira, eu tenho trabalhado como gestor, fazendo coordenação e nos últimos 6 anos a direção de uma rede de escolas em São Paulo chamada Rede Pentágono, que nesse mês, no final do mês, agora estou saindo da Rede Pentágono, indo para uma outra rede, que ainda não posso falar o nome, mas eu estou num processo de transição. Então, se tiver alguém aí já sabendo desse movimento aí do mercado, para não estranhar, realmente estou saindo da Rede Pentágono, indo para uma outra rede, e na semana que vem eu vou poder divulgar aí para as pessoas, né? Também, dentro das escolas que eu trabalhei, também fiz um trabalho em relação à orientação educacional, e também sou autor, né, de livros didáticos, né? Escrevi material para a Rede Etapa e nos últimos anos escrevi material para a editora Leia, né? Tem uma coleção chamada Geografia nos Dias de Hoje, né? Então, é isso. Já fiz de tudo um pouco na escola e nos últimos anos estou como gestor. E é um prazer estar com vocês agora aqui. Espero poder ajudar e contribuir aí em relação ao PPP. Bacana, obrigada. Obrigada a vocês dois, né? São inclusive o SAI e o Pentágono parceiros nossos também. É um prazer ter vocês hoje aqui. Então, para a gente dar a entrada e apresentar, né, o PPP, primeiro a pergunta básica, né? O que é um PPP? O que vem a ser esse projeto político-pedagógico? Bom, esse documento talvez seja de maior relevância para a organização da escola, porque ele não só vai dar sentido à burocracia pedagógica, mas ele vai dar significado às práticas docentes. Esse documento é um documento que não só define os fazeres, aqueles fazeres próprios do espaço escolar, que é ensinar, que é fazer com que as crianças se apropriem de uma cultura escolar já considerada pela sociedade como indispensável, né, para a sua inserção social, mas o projeto político-pedagógico na escola é também aquele que vai dizer a que a escola veio, por que a escola existe nesta sociedade, qual é o papel dela, não só como um locus para a elaboração de saberes acadêmicos, mas o lugar propício para formar cidadãos, para formar protagonistas do processo histórico, tanto do aluno quanto do professor. O projeto político-pedagógico não vai formar só o aluno, não é só ele o elemento que vai crescer enquanto sujeito, mas o próprio professor, os gestores da escola também vão crescer enquanto indivíduos, enquanto pessoas dentro da sua comunidade. Cláudio, você tem algo a acrescentar? Tenho. Eu concordo plenamente com o professor. O que eu
que eu teria que acrescentar é em cima da palavra projeto, né? Projeto é algo que acaba gerando muita expectativa, é um documento que gera uma expectativa, né? Então, eu acho importante as pessoas, antes de escreverem, né, o projeto político-pedagógico, as pessoas envolvidas na criação, na elaboração de uma escola, pensarem que tipo de estudante elas querem formar, e aí sim que tipo de escola elas pretendem criar para que forme esse estudante, né? E aí sim o que eu coloco, e vou colocar bastante aqui em discussão, né? Evitar o distanciamento entre o que está escrito no projeto político-pedagógico e o que acontece realmente na sala de aula, na relação professor-aluno, e também nas relações entre os professores e a direção, entre os professores e a coordenação, porque é algo fundamental que acontece na escola, né? É o aprendizado das relações humanas, né? Além do aprendizado de todo o conteúdo que a gente chama de conteúdo conceitual, né? Ligado aos conceitos de cada disciplina, e também aos conteúdos relacionados às habilidades, né? Que muito se fala hoje em dia, né? Principalmente as habilidades socioemocionais ligadas à convivência, né? Então, eu teria isso para acrescentar, e muito importante a fala do professor em relação à questão da comunidade, né? Eu acho a escola é um centro comunitário, né? E como centro comunitário, ele precisa ter relações muito claras, transparentes, éticas, e essas relações elas dependem também de como é constituído o projeto político-pedagógico. Se me permite uma parte, Eva. Claro, quando o professor Cláudio sinaliza caráter de projeto, né, ele também anuncia, me parece, aí, professor Cláudio, se eu estiver equivocado, me corrija, me parece que quando o professor Cláudio sinaliza que o projeto, né, essa característica do PPP, enquanto projeto, ele deve ser formulado num espaço, eu diria, temporal execuível, porque às vezes a tendência da escola, quando elabora um projeto político-pedagógico, é projetar, fazer projetos quase que utópicos, né? De uma sociedade transformadora, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade... Claro, todos nós almejamos isso. Só que do ponto de vista da execução e do ponto de vista do tempo de vida que todos nós temos como pessoas, nós temos que relativizar. Nosso projeto ele tem que ser um projeto de média duração, que possa ser mensurado, que possa ser verificado. Senão a gente fica jogando, né, fica jogando o projeto para um tempo muito além da nossa própria existência. Claro que ele também tem que ser baliza, mas para que não criemos frustrações e que a escola cumpra e se reconheça como executora daquilo que se propôs, que o projeto político-pedagógico da escola seja um projeto execuível, que aquilo que ele se propõe a fazer possa ser, a médio prazo, perceptível pela comunidade, tanto de professores interna, a comunidade interna, como a comunidade externa. Perfeito. Então, ficou bem claro, realmente, né, o que é um PPP, que esse projeto, né, eu acho que realmente vale ressaltar que o projeto é algo que tem que ser realmente executável, né, trazer resultado num tempo determinado, né, justamente isso. Às vezes as pessoas pensam que o projeto é algo tão grande, tão enorme, que não consegue se chegar ao resultado. Então, isso acho que começamos por aí, né, algo realmente que tenha um objetivo, tenha uma meta, tenha um jeito de ser executado e tenha um tempo para isso, né. E aí eu venho com a segunda pergunta, né? A gente aqui cria muito material, cria bastante conteúdo educativo, e muitas escolas nos perguntam, né, se elas são obrigadas a fazer o PPP. De fato, é necessário? Existe alguma lei? Existe alguma obrigatoriedade em relação a isso? Existe, né, o governo federal, através, mesmo antes da LDB, mesmo antes da atual LDB, já havia a obrigatoriedade das escolas terem um projeto, não se chamava projeto, não tinha essa denominação,
mas elas tinham um documento que regulamentava o seu fazer, que regulamentava a sua organização, tanto burocrático-administrativa quanto pedagógica. Claro que não tão detalhado, não era uma exigência tão detalhada como está atualmente no Brasil, desde da promulgação da LDB. Então, por parte do governo, por quê? Porque quando o governo estabelece essa obrigatoriedade, nós temos o Estado, ele cria mecanismos de verificação, ele cria mecanismos para atestar se aquela instituição que se propõe a ensinar, de fato está ensinando, se aquilo que ela se propõe a fazer, de fato ela está fazendo. Então, hoje o PPP, ele se tornou mais amplo, porque ele não está abarcando só a parte pedagógica, mas também abarcando a parte, os conteúdos que a gente chama procedimentais, atitudinais, quer dizer, a escola, até a promulgação da atual LDB, está muito mais preocupada com o aparato conceitual do que o aparato procedimental e atitudinal. Eles ocorriam, só que de forma oculta, né? Existe um termo, inclusive, na pedagogia, chamado currículo oculto. Isso ocorria. Com a nova LDB e com a obrigatoriedade das escolas terem esse projeto, esses conteúdos que ocorriam de forma quase que espontânea na escola, passaram a estar presentes no projeto pedagógico, passaram a serem sistematizados e, consequentemente, verificáveis. Tá? Então, é indispensável que faça, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista da escola, verificar se aquilo que ela se propôs a fazer, de fato, está ocorrendo. Perfeito. Então, Cláudio, acho que a gente conclui isso, né? Que independente de ser uma escola, muitas vezes a gente pensa que a escola pública é que tem mais obrigatoriedade, mas não, né, Cláudio? Eu acredito que, então, fica claro que tanto uma escola privada quanto a escola pública, diante da LDB de 96, realmente ela é obrigada a ter esse documento, né? O documento é obrigatório, né? Existem outros 2 documentos, né, além do projeto político-pedagógico, que também ajudam a organizar o colégio, que é o regimento escolar e o plano escolar, né? Então, são 3 documentos, né? Eu acho importante, né, é que as escolas tenham esses 3 documentos alinhados, né, que eles falem, que eles tenham conteúdos similares. Aliás, os conteúdos desses documentos são similares, né? O plano escolar é algo mais anual, né? O projeto político-pedagógico, ele pode ser algo de um tempo um pouco maior. Eu acredito que de 3 a 5 anos seja um período legal para você visitar o projeto político-pedagógico, né? E o regimento escolar, de forma obrigatória, aqui no estado de São Paulo, todo ano você tem que apresentar para a delegacia de ensino para que ele seja aprovado, né? Dentro do regimento escolar, quando você entrega o regimento escolar, por exemplo, aqui em São Paulo, você também tem que entregar o plano escolar para que seja verificado, né, se aquilo que a escola se propõe a fazer, ela realmente está fazendo, né? Em relação ao que o Marcos fala sobre o currículo oculto, né, ou aquele currículo que a gente também fala, que é o currículo de gaveta, né, que muitas escolas fazem, né, infelizmente isso acontece, né? E por que eu digo infelizmente, né? Porque, como eu acredito muito numa escola que trabalha de uma forma aberta, transparente, tanto para os seus funcionários, como para os seus alunos, para a comunidade de pais e também para a comunidade ao redor da escola, né? Eu acho que a escola tem que ser muito clara no trabalho que ela vai desenvolver, né? E para que tenha essa continuidade dessa clareza e ética, esse documento, o projeto político-pedagógico, ele tem que deixar muito claro, além de seus objetivos, quais serão os caminhos para que você siga, para que alcance esses objetivos, né? Então, essa clareza toda tem que ser mostrada para a comunidade, né, de forma extremamente transparente, né? Então, eu defendo muito essa transparência também na parte do conteúdo do projeto político-pedagógico, né? E quando o Marcos coloca a questão da prática, né, e que eu coloquei na minha primeira fala, né, o quanto é importante o que se escreve se concretizar, claro que nem tudo que você planeja você consegue colocar em prática, né, mas que você tenha, né, um monitoramento desse plano, desse projeto político-pedagógico,
para que você realmente veja se aquilo que você escreveu junto com seus pares na escola realmente está acontecendo, né? É como um exemplo um pouco não menos importante, né? Acho que de tal importância como o projeto político-pedagógico, né? Eu acredito muito nos planos de aula, né? Nos planos de sequência didática, né? Então, acho que é fundamental com um professor que é extremamente profissional planejar suas aulas, né? Com começo, meio e fim, né? Do mesmo jeito que o professor planeja suas aulas, ele coloca suas aulas em prática, ele vai monitorando, né, ao final de cada uma das suas aulas, se os seus planos deram certo ou não, né? O projeto político-pedagógico, numa dimensão muito maior, ele também tem que ser monitorado mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, anualmente, para que você veja se aquilo que foi proposto realmente está acontecendo, né? Então, isso é uma grande preocupação minha nas escolas, né? Que as escolas, elas realmente tenham esse profissionalismo de planejar e colocar em prática e monitorar, né, os seus planejamentos, né? Só fazendo um gancho na fala do professor Cláudio, quando ele fala no monitoramento, veja que o professor Cláudio já elenca, né, quando ele resgatou os outros 2 documentos que normatizam a existência da escola no nosso país, ele não só fala do tripé, né, dos 3 pontos que definem a atuação da escola, mas ele mostra como nós podemos verificar se o projeto político-pedagógico está sendo executado. Por quê? Porque o regimento interno e o plano anual eles dão tangibilidade ao projeto político-pedagógico. Podemos dizer que o projeto político-pedagógico ele é mais etéreo, ele é a essência ou a alma da escola, enquanto o regimento e o plano é a execução, aquilo que de fato está ocorrendo no dia a dia. Então, quando eu pego um regimento interno e observo dentro do seu regimento elementos, tá? Eu vou verificar ali como é que o projeto político-pedagógico foi traduzido, foi dado significado na cotidianidade. Quando eu pego o plano de aula, outro elemento que o professor Cláudio falou brilhantemente, quando o professor elabora um plano de aula, esse plano de aula não pode ser dele exclusivamente, ele é da escola, né? E tem que ser elaborado segundo os princípios da escola. Quer dizer, quando o professor coloca no seu plano de aula, na minha aula o aluno deverá fazer tal coisa, esse deverá fazer tal coisa tem que estar em consonância com a ideia de homem, de educação, de escola, que está explicitado no projeto político-pedagógico, que, por sua vez, está vinculado ao regimento interno. Quer dizer, o regimento interno e o plano de aula e o plano anual, eles dão tangibilidade, eles tornam o projeto político-pedagógico perceptível. Quer dizer, quando uma família vê o regimento interno, como disse o professor Cláudio, claramente, com as normas bem claras, sem subterfúgio, quer dizer, ele está vendo um projeto político-pedagógico transparente, um projeto político-pedagógico de uma escola que sabe o que está fazendo. Então, acho que ficou bem claro que o PPP aqui, ele vem realmente para servir de norte, né? Ele vai ser um documento mais, talvez, abrangente, mas ele é grande o suficiente para conseguir ali definir quem é o cidadão que vai se formar, qual que é o tipo da escola, qual a comunidade na qual ela se insere, qual que é o teu metodologia de ensino, enfim. E aí a pergunta é, de que é responsabilidade? Porque vocês mencionaram um ponto de que esse projeto ele tem que ser feito em conjunto, porque ele vai nortear outras documentações, enfim, outras ações da escola, e que também tem que ser transparente para ele poder ser acompanhado, né? Mas, assim, de quem que é a responsabilidade? É o diretor sozinho? É o diretor com a coordenação? Quem que participa da montagem desse PPP? Quem são os agentes envolvidos? A própria elaboração do projeto já vai revelar qual vai ser o projeto político-pedagógico da escola. Se os mantenedores, os gestores da escola acreditam numa escola como espaço de criação, como espaço de convivência, como espaço que propicia e potencializa a humanidade, ele vai convidar todo o corpo docente, vai convidar a comunidade de pais, vai convidar a comunidade discente a colaborar nas discussões para a formulação do projeto. Agora, se é uma gestão ou se é um mantenedor
autoritário, né, que fecha e encerra em si mesmo a vontade de fazer a escola, ele faz o projeto no gabinete, no dia da reunião pedagógica, está aqui o projeto, tu vai fazer isso. Quer dizer, ele já revela o tipo de escola que ele vai ter. Então, se a escola pretende ser um espaço de solidariedade, um espaço de crescimento da dignidade humana, ele tem que ser coletivo. E por ser coletivo, vai ser conflituoso. E sendo conflituoso, vai ser muito mais rico, porque vai permitir que os vários integrantes, os vários protagonistas da escola sinalizem quais são as suas demandas, enquanto grupo social, enquanto indivíduos, dentro de uma sociedade como a nossa. Eu passo agora para o professor Cláudio, aí, com a experiência dele também de gestor, né, dessa ele também já teve experiência aí. O Cláudio, com tantos anos aí como, né, gestor de escola, talvez ele tenha feito já alguns PPPs na vida dele, e você pode até relatar um pouco para a gente também da sua própria experiência aí na prática, Cláudio, de como que você, enfim, montava o seu PPP junto com a tua equipe aí nas escolas. Na verdade, assim, uma fala do Marcos muito importante em relação ao mantenedor, né? Se o mantenedor, vou traduzir assim de uma forma bem simples, né? Se é uma escola privada e esse dono da escola privada, ele acredita em espaços democráticos, em troca de ideias, em socialização e numa construção coletiva, né? Aí sim você consegue construir e desenvolver, né, um projeto político-pedagógico com a participação de todos, né? E quando eu digo todos, alunos, funcionários, professores, que evidentemente são funcionários, coordenação, orientação e direção, né? Todos em determinados momentos vão participar da elaboração e da construção do projeto político-pedagógico, né? Isso se houver espaço dado pelo mantenedor, né? Em escolas menores, né, uma escola de educação infantil, eu acho importante ter um PPP, mas, de repente, pelo tamanho da escola, é mais fácil desconstruir, né? Numa rede de escolas com quase 4.000 alunos e com 800 funcionários ligados ao setor pedagógico, fica muito mais difícil, né, você elaborar um PPP, né? Então, eu participei dessa experiência, né, com cerca de 400 funcionários no pedagógico, né, contando com estagiários, cerca de 500 estagiários, 350 professores, 50 a 60 orientadores e coordenadores. Você tem que criar salas de debates, e dentro dessas salas de debates, com tempos definidos, senão, tendo muito professor, o professor fala muito, isso nunca acaba, né? Você define objetivos para essas discussões, né? Objetivos que vêm desde de ações que a escola vai pensar no seu dia a dia, né? Até algo que é fundamental, que deveria ser a primeira grande discussão, que é responder a pergunta a que a escola se propõe, né? Então, qual seria a missão da escola, né? A missão social educativa da escola? Qual seria esse propósito da escola? Então, essa seria a primeira e grande pergunta, né? E respondida essa pergunta, né, sobre a missão da escola, aí sim, a missão definida, né, como que nós vamos definir agora os princípios para que a gente possa chegar a atingir essa missão, né, que aí seriam o que eu chamo de princípios pedagógicos, didáticos, educativos, né, e aí sim, definindo esses princípios pedagógicos e educativos, né, então, eu já sei qual é o caminho pedagógico que eu vou seguir, qual a linha pedagógica que eu vou seguir, qual é a linha didática dessa escola. Aí você vai para um terceiro momento, que é desenvolver quais são os valores que queremos desenvolver nessa escola, né? Então, é muito importante, né, você ter essa ideia de propósito, que é ligado à missão, né, os princípios pedagógicos, educativos e didáticos, e os valores que você quer desenvolver nessa escola, né, muito bem definidos, né? E agora, em alguns desses momentos, por exemplo, a missão da escola, né, sendo uma escola particular, talvez esteja mais ligado realmente ao mantenedor, ao dono da escola, né? Então, é o dono que vai escolher que tipo de escola ele quer para ele.
né? Sendo bem sincero, assim, é isso que acontece no dia a dia pela experiência que eu tenho. Agora, se você trabalha, por exemplo, numa escola pública, né? Aí você tem uma liberdade maior de você poder colocar em assembleias que tipo de escola você quer desenvolver, né? E a partir dessa escola, os princípios, a partir dos princípios, os valores, e aí vem um trabalho bem legal, depois de ter esse tripé definido, que é realmente pensar naquilo que é mais gostoso nas escolas, que são as ações didáticas, né? Que são as ações de aprendizagem, né? Então, como que você vai escrever e projetar as ações de aprendizagem, mas essas ações de aprendizagem dependem dos princípios, dos valores e da missão. Eu gostaria de fazer um gancho na fala do professor Cláudio e alertar dois aspectos, me parecem relevantes. Primeiro, é só dar um retrocesso aqui na nossa discussão. Primeiro, nós nunca teremos, e mesmo quando o mantenedor, ele define o projeto da escola, nós nunca vamos ter um projeto pronto em curto espaço de tempo. Só para ter uma ideia, o Ratio, que é o Ratio Studiorum, que é o documento que regula as escolas jesuíticas, levou praticamente 10 anos para ser formulado, para sair uma síntese. E isso no século XVI. De lá para cá, ele vem sofrendo sucessivas mudanças. O Guia das escolas lassalistas, tá, do século XVIII, a mesma coisa. Então, nós temos que, como instituição educacional, pensar o seguinte: o nosso projeto ele é transitório. E nós, todo dia, o professor Cláudio disse isso, todo dia nós vamos estar revisitando e reorganizando, vamos estar reelaborando. Então, mesmo no setor privado, quando o mantenedor define, certo, a função da escola, ou por que ela foi organizada, ele, ao longo da existência da escola, terá, pelo fluxo do processo histórico e pela intervenção dos demais protagonistas da educação, ele vai reelaborando esse projeto, ele vai refazendo esse projeto, às vezes sem se dar conta. Isso é um ponto importante. Então, quando eu tenho o projeto político-pedagógico da escola, eu vou definindo as minhas ações, eu vou definindo o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se eu tenho no meu projeto político-pedagógico que minha escola é para discutir empreendedorismo, vamos supor, que seja para discutir, né, que a sua finalidade é criar alunos empreendedores, o que vai acontecer? Ao longo do ano letivo, nas reuniões pedagógicas, o gestor, o mantenedor, os coordenadores pedagógicos vão fazer o quê? Vão chamar profissionais que vão discorrer, vão falar, vão dialogar com professores, com alunos, com funcionários sobre o empreendedorismo. Na medida em que isso vai sendo implementado na cotidianidade da escola, o que vai ocorrendo? Novas ideias sobre o empreendedorismo vão entrando nesse espaço escolar. Vai modificando o comportamento de professores, de alunos, de funcionários, de gestores, que automaticamente pressionam, impulsionam a revisitar o projeto político-pedagógico e a rever se aquilo que foi definido como empreendedorismo ainda tem sentido, ainda tem valor naquela escola. Então, mesmo quando esse projeto vem externo ao grupo, quando o grupo é movido por ele, vai, no processo, provocar transformações nesse projeto. Então, isso é infalível. Isso fatalmente vai acontecer, mesmo quando ele é externo. Quando ele é construído já, desde a sua origem, como disse o professor Cláudio, ele citou o caso da escola pública, coletivamente, ele vai ter embates já na sua formação. Não vai nascer pronto, por quê? Porque ele vai traduzir, inclusive, os embates. Na própria confecção, ele vai mostrar rupturas, vai mostrar sincretismos. Tá? É só pegar, por exemplo, eu vou pegar uma coisa que está bem recente para todos nós, né, que é a Base Nacional Curricular. Quem lê a Base Nacional Curricular consegue perceber nitidamente onde é que tem os pontos de conflito entre quem pensou o arcabouço teórico e quem pensou as habilidades. Em alguns momentos existe atrito, existe hiatos. Isso é normal, por quê? Porque é um espaço democrático. É um espaço em que as tensões
entre os grupos se materializa no documento. Então, quando o projeto é construído desde o início de forma coletiva, ele vai revelar essas tensões, vai revelar esses hiatos. Quando ele é externo, quando ele vem de um elemento, que não faz parte do grupo, mas apresenta ao grupo o que ele quer, o grupo, no primeiro momento, vai incorporar isso, vai executar, vai trabalhar em cima desse projeto. Mas, na medida que for trabalhando, ele vai implementando mudanças, vai implementando alterações. Às vezes, de forma muito sutil, muito indelével. Existe ele é poético, ele é bastante poético, mas é um livro, é um texto do Rubem Alves, da primeira fase do Rubem Alves, da década de 80, eu já sei que para alguns já está estudando histórico, mas quando ele fala a diferença entre educadores e professores, é uma reflexão muito interessante, tá? Que já está superada, mas muito interessante para pensar como é que nós alteramos o projeto político-pedagógico na cotidianidade. Bem isso assim, na verdade, o porquê, né, que a gente botou esse tema também para agora, é justamente por ser início do período letivo, né? Então, muitas escolas estão se perguntando, né, diante da necessidade da lei que te obriga a apresentar um PPP, por onde que eu começo, né? Então, assim, as escolas que estão iniciando suas atividades pela primeira vez, se eu não tenho nenhum embasamento, não tenho nenhum documento prévio, por onde que eu inicio? Ou as escolas que já estão em operação, né, depois, como mesmo o Cláudio falou, depois de 3 ou 5 anos que eu revisito o documento, reescrevo, eu preciso olhar para trás, preciso olhar para o documento passado, o que eu tenho que fazer para iniciar esse período letivo montando meu PPP? Vocês já deram aí algumas dicas, né, de reuniões, mesmo a experiência do Cláudio, né, em salas de aula, em reuniões com tempo determinado, com assuntos pautados, enfim. Mas, assim, os primeiros passos, vocês, na prática mesmo, para quem se pergunta, como que eu inicio? A quem eu vou designar essas tarefas? Então, a secretaria teria uma atribuição, o professor teria outra, a coordenação teria outra, os alunos, como é que eu vou inserir os alunos na prática, né? Eu chamo para debater, eu pergunto o que eles querem, eu apresento opções. Então, na prática, como que a gente consegue juntar tudo isso agora no início do ano letivo? Então, o que eu acredito assim mesmo é que todas as partes do colégio possam participar, né? Então, como o Marcos falou de uma comunidade, quando a gente quer construir, né? A gente quer uma sociedade democrática, né? E isso eu acredito muito na democracia, né? A gente tem que trabalhar com a democracia dentro da escola, né? Então, para que a escola realmente seja democrática, todos dentro da escola deveriam, ou deverão, no caso daquelas escolas que vão fazer seu primeiro PPP, todos deverão participar dessa elaboração, né, desse documento, né? E como eu já disse, né, acho que a primeira grande pergunta é assim, aqui essa escola, qual é o grande objetivo dessa escola, né? Que tipo de aluno essa escola quer formar, né? E a partir dessa resposta aí você começa realmente a criar novas perguntas ligadas a princípios, a valores que a escola gostaria de desenvolver, né? Então, por exemplo, visitando várias escolas aqui de São Paulo, né? Eu vejo que muitos hoje trabalham com a ideia de formação do cidadão do mundo, né? O cidadão global, né? Então, ótimo, legal, vamos formar um cidadão global, vivemos já há 20 anos, um pouquinho mais, uma sociedade globalizada, cada vez mais globalizada, cada vez mais a gente tem possibilidades de deslocamento e de comunicação. Excelente, né? Como desenvolver, né, como respeitar a cultura do Afeganistão morando em São Paulo, ou em Curitiba, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer cidade do Brasil, né? Então, isso é um grande desafio, né? Então, como é que a gente vai mobilizar a aprendizagem dentro da escola para que a gente possa realmente desenvolver esse cidadão do mundo, que ele possa minimamente respeitar a cultura do Afeganistão, né? Eu estou falando de um país bem complicado, né? Mas, evidentemente, a gente tem que trabalhar com respeito à diversidade, né? Então, eu coloco isso como um exemplo, né? E essas discussões são discussões que devem ir para os alunos e para os professores e para os funcionários dentro da escola, né? Porque na medida que você, por exemplo, você cria planos para desenvolver o respeito à cultura, hábitos e costumes de uma outra civilização, né? Você começa a desenvolver algo que é fundamental, que é uma palavra fundamental, que é a palavra respeito, né?
que é muito, já que o Marcos ele tocou na base nacional como curricular, né? A palavra respeito, as habilidades socioemocionais são faladas dezenas de vezes dentro do documento, né? E agora acho que o grande desafio é você pegar e trazer essas novidades, entre aspas, porque eu acho que trabalhar respeito não é novidade nenhuma, né? Mas trazer essas novas nomenclaturas, né, para a sala de aula, né? Agora, sendo bem objetivo, né, eu gosto muito de criar um plano de organização, né? Então, o que eu sugiro para as escolas é que cada diretor crie um plano, um planejamento para organizar as reuniões para que discuta determinados temas fundamentais dentro do projeto político-pedagógico, né? Que essas reuniões sejam pautadas, como você disse, Eva, e que essas reuniões elas tenham um tempo definido e um objetivo definido ao final da reunião, né? Para que essas reuniões elas consigam, um conjunto de reuniões, consiga chegar a determinados conteúdos, né? Que possam ter links entre eles, né? Para que você possa criar uma escola que tenha ideias coerentes, né? Mas, fundamentalmente, as discussões, elas devam pautar da democracia, da ética e da transparência de novo, né? E para que isso ocorra, você tem que ter um líder, né? Não um chefe, né? Um líder que cria esse ambiente democrático e deixa as pessoas falarem o que elas pensam. Bacana. E aí, Marcos, eu queria perguntar, então, diante dessa quantidade de pessoas que podem estar envolvidas em PPP, né? A pergunta é, mais ou menos, quanto tempo leva para se fazer? Ele é um projeto que, dado que ele é organizado, ele é feito em poucas semanas, ele é feito em meses, ele é feito ao longo de anos. Como é que as escolas podem estruturar e podem previsionar, podem ter uma ideia de quanto tempo vai demorar esse projeto? Quanto tempo elas vão investir nisso? Se o projeto já existe, ele vai fazer, vamos dizer assim, uma atualização. Então, isso ele vai ter que fazer ao longo do ano, nas reuniões pedagógicas, na reunião com pais, na reunião com os demais funcionários que integram a escola, com os alunos. Então, ele vai organizando isso, se o projeto já existe. Se o projeto não existe, ele tem que verificar qual é o tempo hábil que ele tem para elaborar e apresentar esse projeto para a Secretaria Estadual. Certo? Então, primeiro, qual é o tempo que eu tenho? Qual é o tempo que me é dado para apresentar isso ao órgão competente? Certo? Feito isso, ele, então, vai organizar o seu trabalho. Alerta, pelo que eu tenho visto e tenho acompanhado, tanto no setor privado quanto nas escolas públicas, o primeiro projeto, ele leva pelo menos um ano letivo, tá? Com reuniões periódicas. E aí, como muito bem sinalizou o professor Cláudio, é importante que ao final de cada reunião se tenha o registro. O professor tem um péssimo, nós professores temos um péssimo, nós falamos demais e escrevemos de menos. Tá? Registrar, com erro de português mesmo, registra, escreve, com incoerências, com não concordâncias, não tem problema, escreve, porque de escrito nós conseguimos ver aonde nós paramos. Então, eu sugiro, se não tem, pelo menos um prazo de um ano letivo, já começando com as reuniões pedagógicas, em que o corpo docente, né, se o corpo discente for envolvido, a comunidade de pais for envolvida, os gestores, aí é importante o papel dos gestores. O gestor é aquele que tem que estar com um passo à frente. Ele tem que estar um pouquinho acima para olhar o universo macro. Né? Porque o professor está preocupado com a sua sala de aula. O professor está preocupado com a sua sala de aula. O pai está preocupado com o seu filho. E o aluno está preocupado com o seu boletim. O gestor está preocupado com quem? Com todo mundo. O gestor está olhando acima. Tá? Um pouquinho acima. E é ele que vai começar a costurar essas diversas falas. Então, os gestores no final, que vão fazer o arrebate. E vai perceber, em alguns momentos, incoerências entre o que o professor diz e o que o aluno diz. Não tem problema, amarra para consertar lá na frente, para ajustar lá na frente. Porque se nós não fizermos isso agora, nós não teremos o que ajustar lá na frente. Então, é preferível, nesse momento, esta incoerência, para que possamos depois dizer, escuta, tem uma incoerência aqui que nós precisamos consertar. Tem um problema aqui que nós precisamos arrumar. Então, sugiro que se faça várias reuniões ao longo do ano,
que se registre, como disse o professor Carlos, registra, documenta isso, vai fazendo, usar uma expressão da educação infantil, vamos fazendo o portfólio, certo? Dessas reuniões, para no final transformar isso num documento oficial, revisado e bonitinho, mas como fruto da reflexão, ainda que haja conflito. E é importante, e aí eu quero alertar o seguinte para os gestores, tenham paciência, a mesma paciência que nós temos com o nosso aluno, porque trabalhar com o ser humano não é fácil, é preciso ter calma, nós vamos começar a desinstalar. Trabalhar projeto político-pedagógico é mexer com valores, como disse o professor Cláudio, é mexer com crenças que já estão cristalizadas, e às vezes tem que cutucar, porque a sociedade está exigindo uma coisa, e o meu colega está querendo manter uma coisa que vai vir lá do passado, uma sociedade que vai se mudar. Por exemplo, como o professor disse, temos que falar de Afeganistão, que está aí, está na nossa porta todo dia. Há 10, 30 anos atrás, ninguém sabia onde era, nem que isso existia. Quer dizer, veja, a demanda é diferente. Então, o gestor tem que ter paciência, porque desmontar, tirar as pessoas das suas áreas de conforto, demanda tempo e paciência. Vai ter resistência. Por isso que eu digo que o projeto político-pedagógico, ele vai sendo construído, quer dizer, não vamos fechar hoje, transitoriamente. Finalizamos no final do ano. O ano que vem vamos retomar e vamos realinhar. No ano depois, em 20, vamos realinhar de novo, sucessivamente. Ele não vai acabar nunca. Ele é sempre a tradução dos conflitos que a escola vive. O projeto traduz aquilo, a maturação, a maturidade da sua comunidade. Quanto mais madura a comunidade for, mais maduro vai ser o projeto. Então, sugiro as reuniões periódicas, pessoalmente, é uma opinião minha, tá, pessoal, e acredito que o professor Cláudio já sinalizou isso, é também um defensor da democracia, que se mobilize todos os segmentos da escola. Reunião com pais, reunião com alunos, só que ter o cuidado de verificar que algumas coisas cabe a alguns grupos discutir. Outras questões são específicas. Desculpe, há questões que todos os grupos podem discutir, outras não. Por exemplo, definir o que vai ser ensinado em sala de aula, isso é competência técnica. Isso cabe a quem? Ao professor. Definição de respeito, isso é competência de todo mundo, da faxineira ao gestor, do pai e do aluno. Então, isso vão discutir todos. Então, há coisas que são comuns e há coisas que são específicas. Perfeito. Acho que sim. Então, acho que, Marcos, a gente entende que é um projeto realmente construído a várias mãos, né? Ao longo do tempo, ele pode levar, como você falou, bem um ano, são reuniões periódicas com atas, e no final, acho que quem vai acabar redigindo esse documento final, que não vai ser final, né? Porque ele é um documento vivo, vai ser um especialista de fato, né? A gente vai aí agregar ideias, informações, e vai, de fato, ter alguém que é um especialista que vai fazer essa redação aí desse documento, né? Mas só tomar um cuidado, porque às vezes quando se faz o especialista, que o especialista quer consertar algumas coisas que fica bonitinho. Por exemplo, às vezes há sincretismos teóricos, né? Porque você tem professores de diferentes vertentes, daí um diz uma coisa, outro diz outra, e daí resolvem juntar porque são amigos. Mas, teoricamente, aquilo não cabe. Daí vem o especialista e diz, olha, tem que limpar o terreno. Na hora que ele limpou o terreno, já não é mais a escola. Já não revela aquilo que a escola... Deixa esse erro, porque a escola tem que perceber que ela está olhando errado. Ela tem que perceber que ela tem uma incoerência teórica. Ela tem que perceber que ela precisa estudar mais. Se eu tiro isso e leio o documento bonitinho... É como ler a nossa base nacional. Ela tem alguns problemas, sim, mas é nossa. Inclusive, essa é outra pergunta que eu queria fazer, né? Botar em pauta. Inclusive, lembrar aqui que o nosso chat está aberto, tá, pessoal? Quem está aí ao vivo assistindo a gente, tiver dúvidas, quiser sugerir, enfim, algum assunto aí dentro do PP, podem ficar à vontade de mandar para a gente pelo chat. E aí a gente também levantou aí essa bola antes, né? Sobre a base nacional, né? A gente teve alterações aí. E eu queria saber de vocês aí, como que vocês enxergam? Como é que a gente vai encaixar a BNCC com o PPP? Como é que isso vai ser afetado? O que eu tenho que mudar? Quando eu tenho que mudar? Eu acho que para falar um pouquinho do que vai ser mudado, a gente tem que entender um pouquinho da estrutura, né, desse documento, do projeto político-pedagógico, né?
Então, eu vou falar um pouquinho da estrutura do documento, tá? Se a gente dividir o documento em partes, né, a primeira parte desse documento seria a parte número 1, seria a parte que realmente define qual é a missão ou propósito dessa instituição escolar, tá? Que aí, para você definir essa missão, esse propósito, você acaba gerando uma série de discussões com todas as partes, todas as pessoas que compõem a comunidade escolar, né? Depois, eu acho que vem uma segunda discussão, que são realmente as discussões ligadas aos princípios pedagógicos e educativos e didáticos dessa escola, né? Aí, um terceiro momento são discussões que valores gostaríamos de desenvolver, que valores queremos desenvolver na escola, né? E aí, sim, eu dividiria, depois dessas 3 primeiras partes feitas, eu dividiria o trabalho, se a escola tem, por exemplo, 4 segmentos, né, da educação infantil, o ensino fundamental, que geralmente é dividido em ensino fundamental 1 até o 5º ano, ensino fundamental 2 do 6º ao 9º ano, e depois o ensino médio, né, eu dividiria tarefas para essas 4 partes, mas muitas dessas tarefas seriam tarefas iguais, né? Então, por exemplo, uma tarefa igual para as 4 partes, né? A primeira grande desafio seria discutir qual é o propósito da educação infantil dessa instituição, né? E, ao mesmo tempo, numa outra sala, uma discussão com os professores e funcionários e profissionais do ensino médio, qual é o propósito do ensino médio dessa discussão, né? E como o Marcos disse, né, os propósitos ligados à educação infantil dentro do mesmo ambiente escolar, eles não podem ser muito diferentes dos propósitos educativos do ensino médio, né? Os conteúdos, eles variam, né, tanto em intensidade como em quantidade. E agora, os propósitos ligados a valores e princípios, eles não podem ser muito diferentes, senão você acaba criando, em cada segmento, né, você cria um tipo de escola diferente, né? E como eu já falei, a escola tem que ter uma coerência, né? E essa coerência, essa proximidade, tem que ser fundamentada em cima de algo que é muito claro, que deve ser muito claro, que é o propósito da instituição, né? Então, para que seja realmente uma escola que tenha a participação de todos, né, as tarefas, e se houver realmente 4 segmentos na escola, por uma questão de organização da elaboração do projeto político-pedagógico, eu dividiria as tarefas iguais, mais para 4 segmentos, mas somente isso no segundo momento. O primeiro momento é uma discussão mais ampla do que essa escola, que tipo de aluno essa escola quer criar, né? Que seria um propósito maior dessa instituição, a missão maior dessa instituição, né? Perfeito. Só de pegar só alguma coisa? Eu só queria alertar o professor Cláudio retomou e pontuou de uma forma fantástica a coerência que nós temos que ter, que a escola tem que ter quando faz o seu projeto, e que a sua ação pedagógica, a sua visão de educação, a sua visão de homens esteja presente nessa, ela tem todos os segmentos da educação básica, desde o primeiro até o último. E só pegar um exemplo, que não estou fazendo a crítica aqui, meu julgamento não é julgamento de valor, é apenas a constatação do fato. Por exemplo, quando uma escola ela está com o seu 3º ano, seu ensino médio voltado para os concursos de vestibular, está bem claro. E daí ela faz lá na educação infantil, ela faz o vestibulinho, essa escola tem coerência. Ela tem coerência. Veja, não estou dizendo se está certa ou errada, eu só estou buscando a coerência dessa escola. Certo? Veja, ela é coerente, quer dizer, eu quero formar aluno para isto, e eu faço isso desde a educação infantil. Pronto, fechou. Quando ela vai contratar um professor, ela vai contratar um professor que dê conta disso, da educação infantil ao 3º. Quem está definindo isso é o projeto político-pedagógico dessa escola. Só que, aí é que tem que ver, é esse projeto que eu quero, é esse projeto que a nova base nacional curricular, a base curricular nacional deseja, é isso que agora as escolas têm que começar a pensar, é isso que os gestores têm que começar a refletir, primeiro consigo mesmo, e depois com a sua própria comunidade docente e toda a comunidade escolar. Tá? A base, o professor Cláudio sinaliza fundamentalmente, nós precisamos retomar a base, não só estudar cada o seu componente curricular, mas ler a primeira parte da base, que é onde estão os fundamentos, porque isso é que vai impactar
na redefinição dos nossos projetos, dos nossos regimentos, dos nossos planos de curso e dos nossos planos de aula. Tá? O grande nó está aí. As pessoas, às vezes, só estão olhando uma parte da base, não estão olhando a outra, que o impacto é muito maior, é muito mais intenso. Inclusive nas próprias relações, vamos supor, no setor privado, até na definição de contratação de professor. Porque ali ele já nos dá, que se eu quero uma educação com essas características, eu tenho que ter um profissional que dê conta de fazer ações didáticas e ações pedagógicas em consonância com isso que está sendo determinado pelo governo federal e pelo meu projeto. Então, dever de casa, né, é realmente entender a BNCC, ver o que ela propõe, né, quando que ela tem que ser implementada, e estar com o nosso PPP aí em consonância, né, e aí, obviamente, depois ela vai nortear todas as possíveis futuras ações que a escola vai tomar, né, o seu plano de ação relativo à contratação, relativo ao plano de aula, relativo ao acompanhamento aí do ensino, né. E aí, depois que a gente já entendeu que a gente tem que fazer as reuniões aí periódicas, ter a ata, designar pessoas aí responsáveis, depois desse 1 ano aí montando nosso PPP, como que eu faço, já que ele é construído aí em comunidade e depois há de se ter acompanhamento, como que eu deixo isso às claras, transparente, o suficiente para que as pessoas possam, de fato, acompanhar e cobrar e dizer o que está certo, o que está bacana, o que tem que ser remodelado, enfim. Como que eu boto isso? Como é que eu divulgo isso na minha escola? Na escola nas escolas que eu trabalhei, né, principalmente nessa última escola desses últimos 8 anos, a gente divulgou durante muito tempo no próprio site do colégio, né? Então qualquer um pode entrar agora acho que não, porque a gente tirou, porque vai precisar realmente atualizar o documento do colégio, né? Ele foi atualizado de 2015 para 2016 e ele vai entrar num processo de atualização agora. Mas o que eu sugiro é que as pessoas, elas realmente divulguem o seu projeto político-pedagógico, né? Não vejo problema nenhum, né? Alguns donos de escola colocam alguma certa restrição, né? Parece que a gente está entregando a receita do bolo, né, para o inimigo, né? Eu sou totalmente aberto, eu acho que dentro da saúde, dos setores da saúde e da educação, tudo que você fizer para o bem do aluno, esse bem do aluno, você desenvolver a aprendizagem desse aluno, deva ser divulgado, né? Você não pode ficar escondendo processos de aprendizagem de sucesso, né? Isso na minha opinião, tá? De educador, né? Então, o que eu sugiro é que coloquem no site do colégio e deixem disponibilizado na secretaria do colégio, se algum pai quiser entrar e dar uma olhada no documento, eu acho importante, né? Você pode ter certeza que, infelizmente, pouquíssimos pais vão fazer isso, né? Quando eu converso com os pais, eu peço para os pais, eu falo assim, muitas vezes a gente tem que pedir para os pais participarem mais do processo de aprendizagem dos seus filhos, né? Do mesmo jeito que você tem que pedir para os pais, olha, entre no site, dê uma olhada lá no projeto político-pedagógico, que você vai entender a proposta da educação física no G3, né? Para crianças de 3 anos, né? Ou para o projeto político-pedagógico ligado à educação física com crianças de 8 anos, né? Houve um fato engraçado no ano passado na escola, um pai reclamou de sucessivas derrotas do time de futsal de 8 anos, né? E aí o pai veio questionar, mas que tipo de escola você está fazendo, que meu time de 8 anos já tem 3, 4 derrotas seguidas, né? Será que você não tem que rever esse técnico desse futsal de 8 anos, né? Eu falei assim, olha, eu acho que é bom você dar uma lida no projeto político-pedagógico do colégio, na parte de educação física, porque você vai entender qual que é o projeto de aprendizagem para o teu filho com 8, 9 anos. Né? E, evidentemente, o que eu queria mostrar para o pai é que essa ação do professor e o que nós desenvolvemos na área de educação física no colégio é algo que tinha uma intencionalidade, né? E essa intencionalidade estava ali escrita, né? Como o Marcos falou, que é muito importante, estava escrita, e o professor não gosta muito de escrever, eu acho que é importante o professor escrever sobre suas ações, mas estava claramente ali escrito no documento do colégio, né? Então, quando eu falo da importância do projeto político-pedagógico, é que muitas vezes ele serve como uma própria defesa, ou uma própria justificativa das ações que o colégio acaba desenvolvendo, né?
Agora, em relação a quem vai escrever ou quem vai revisar esse documento, né, eu também defendo muito que o projeto político-pedagógico seja escrito e revisado pelos membros da própria escola que participaram do processo de elaboração desse projeto político-pedagógico. Porque daí, como o Marcos muito bem disse, né, muitas vezes a pessoa que faz a revisão quer dar um jeito diferente, quer deixar uma coerência maior entre parágrafos e acaba mexendo no sentido dos parágrafos, dos textos. Eu acho isso péssimo, né? Então, por isso, quanto mais a pessoa estiver participando do projeto de elaboração do projeto pedagógico, essa pessoa está legitimada realmente a fazer a revisão desse documento, né? Um ponto, talvez a grande divulgação, além de disponibilizar, e acredito que o professor Cláudio tenha feito isso também como gestor, são as próprias reuniões de pais. Às vezes, as reuniões de pais são espaços de tempo propício para isso. Tá? Não devem ser nunca reuniões muito extensas, né? Porque o pai tem uma certa dificuldade, às vezes, né, de comparecer à escola, tem seus motivos, mas então oportunizar. As reuniões de pais são momentos que favorecem essa interlocução. E sugestão, aí é um desafio, inclusive, para a escola. Às vezes não precisa chamar alguém para falar, alguém de fora. O próprio profissional da escola. Porque você revela também a competência. Então, vamos pegar o exemplo aqui de educação física. Então, vamos com uma reunião de pais, vamos falar sobre educação física na escola. Como é que a nossa escola vê educação física e está no nosso projeto? Quem é o professor de educação física? É o fulano de tal. Então, olha, você vai falar para os pais no dia tal, 30 minutos. Você valoriza o profissional, então você revela quem é o teu profissional, você também cobra desse profissional um compromisso com a instituição, um compromisso acadêmico, e você mostra para a comunidade de pai que você tem um profissional que tem competência técnica, que ele pode falar de educação física, porque ele é o professor de educação física, ele é o professor de português, ele é o professor de matemática, ele sabe o que ele está fazendo. E a escola legitima, usando essa expressão do professor Cláudio, legitima o professor. Ele é nosso, por isso que ele está falando aqui na frente. Tá? Então, muito bacana essa ideia, eu gostei. Realmente, você promove o profissional, né, dá autoridade a ele e tem essa transparência realmente, né, que a gente botou esse assunto atrás da transparência para a comunidade, né? Então, para até evitar aí conflitos ou dúvidas ou alinhar expectativas, né, é justamente ter isso às claras, né? Talvez os pais não compareçam tanto à escola, talvez não tenham, talvez nem conhecimento desse documento, né? Mas a gente realmente tentar expor ao máximo, depois desse tanto tempo de trabalho, né? Tanta gente envolvida, de elaborar esse projeto, de colocar num papel, mas não deixar na gaveta, né? Botar ele para fora para que todo mundo tenha conhecimento, né? Afinal, e aí, acho que pensando como responsável, o pai que tem o seu filho na escola, ele quer, obviamente, que ele tenha seus valores, seus conhecimentos, seu aprendizado, de acordo com o que ele entende como sendo correto, o que ele quer promover na vida do filho dele. Então, ele tem que saber se está alinhado na expectativa com a escola, com o projeto dela. Então, é fundamental, realmente. E aí, seja no site, se a escola não tem site, põe numa mídia, se não tem mídia, põe lá impresso no balcão do colégio, enfim, o que é importante realmente não deixar na gaveta, né? Acho que o importante é isso. Bem, gente, então assim, a gente está aqui já no finalzinho do nosso hangout, do nosso evento online. Eu aprendi bastante com vocês, de verdade, né? Eu sabia um pouquinho, mas é muito interessante ter essa experiência de vocês na prática mesmo. Agradeço muito. Acho que fica realmente no dever de casa para as escolas, né? Sendo elas aí de primeira viagem ou já no mercado há muito tempo, né? Olhar para trás, ver onde quer se chegar, chamar todo mundo, ter transparência, participação. E acho que é isso, gente. Eu acho que o aprendizado de hoje foi muito bacana. Agradeço a vocês e abro espaço para vocês fazerem as considerações finais. Eu agradeço o teu convite e gostei muito de ter participado. E, bom, se alguém tiver alguma dúvida, se quiserem, eu posso divulgar meu e-mail e... Não sei se eu posso divulgar o e-mail. Posso divulgar meu e-mail? Pode sim. Então, se alguém quiser anotar aí para perguntar alguma coisa depois, é Cláudio N. Giardino, 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 @gmail.com. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar mais um pouquinho, estou super à disposição aí.
Foi um prazer aí poder participar e conversar com o Marcos. O Marcos colocou de uma forma muito clara a importância, né, do projeto político-pedagógico. Você também mediou muito bem, Eva. Então, obrigada, agradeço. Foi muito legal ter participado. Bom, agradeço a oportunidade, essa interlocução, essa aprendizagem com vocês, professor Cláudio. Foi também um grande prazer partilhar contigo esse momento, né, de crescer, de enfim, confrontar ideias, né, de ouvir a gente, de ouvirmos a nós mesmos. Agradeço também a tua intervenção, agradeço, inclusive, aqui a equipe também aqui do SAI, que nos convidou para fazer essa fala com vocês, tá? E estou também, bem assim como o SAI Digital, está à disposição de vocês, no que necessitarem, para continuarmos esse diálogo, essa interlocução. Afinal de contas, a escola se faz no dia a dia, se faz na caminhada, solitária, mas solidária. Cada um no seu espaço, mas cada um junto. Felicidade a todos, qualquer coisa estamos à disposição. Olha, pessoal, só lembrando aqui vocês, né, se colocaram à disposição, mas para quem está assistindo a gente falou bastante aqui de como montar um plano, uma organização, um cronograma, só para deixar avisado que a gente em breve vai lançar tanto um e-book quanto um roteiro de PPP, tá? Então, para quem não conseguiu anotar tudo aí no caderninho em tempo real, o link vai estar disponível, né, o Hangout foi gravado, mas a gente vai lançar 2 materiais também em breve, com todo o roteirinho lá, enfim, com passo a passo para vocês, tá bom? Então, pessoal, obrigada novamente. Espero que a gente possa se reencontrar em breve. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.